É impossível contar a história da polícia e da segurança pública do Rio de Janeiro sem citar certos personagens importantes. Um deles, certamente, é o histórico policial Milton Lecoq de Oliveira. Lecoq, durante anos, foi um dos policiais mais respeitados e temidos daquela cidade e do Brasil, e sua trajetória e triste fim vai causar transformações profundas na força policial fluminense. Hoje vamos contar a história do policial Milton Lecoq. Fala galera, como é que vocês estão? Aqui é Joel Paviotti do canal A Iconografia da História. Tô aqui com vocês para contar mais essa história. É a história do dia, certo? A gente já falou de vários policiais famosos da história do Rio de Janeiro, mas eu acho que a gente nunca citou o policial, nunca falou do policial mais famoso. É o vídeo que a gente vai falar do policial mais famoso, que eu acredito que seja o Milton Lecoq. Beleza? O Perpétuo de Freitas a gente já fez, mas o Milton Lecoq aí é um cara que faltou falar. A gente demorou muito para conseguir fontes e referências dele, mas a gente encontrou livros e reportagens das antigas e conseguiu fazer um catadão aí para construir a história e a trajetória desse personagem muito importante da história da segurança pública do Rio de Janeiro. Antes de propriamente pro vídeo contar a vida inteira do personagem, eu peço o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para conseguir levar o nosso vídeo para frente aí também. Beleza, galera? Então, sem mais delongas, Edu, por favor, roda a vinheta. Galera, para conhecer o nosso personagem de hoje, a gente vai ter que voltar um pouco lá para os anos 20, por 1920. Milton Lecoq de Oliveira nasceu na cidade de Sapucaia, no estado do Rio de Janeiro, nesse ano, 1920. Milton Lecoq cresceu em Sapucaia e se mudou ainda jovem para o Rio de Janeiro para trabalhar na Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro. Essa polícia tinha algumas diferenças da PM de hoje. Ela não era tão vasta e o tipo de divisão entre os oficiais e praças ainda não era totalmente formalizado. A gente poderia considerar já que ela era Polícia Militar, mas ela tem outras nuances e outras características, particularidades que não é igual à PM de hoje. Mas em pouco tempo, Milton acabou se destacando na polícia e ele é contratado para atuar na Polícia Especial, se liga nisso. Na época, a Polícia Especial era uma espécie de tropa de elite de Polícia Federal. Lembrando que a gente não tinha Polícia Federal ainda. Deixa eu tentar explicar melhor para vocês o que era a Polícia Especial, porque isso vai ser importante para vocês entenderem a história do Milton Lecoq. Além da Polícia Especial, de vocês entenderem o que era, vamos entender um pouco melhor o trabalho dela. Seguinte, a capital do Brasil, pessoal, antes de ser Brasília, ficava dentro do Rio de Janeiro. Era conhecido como Distrito Federal da Guanabara. Isso é antes da construção e da mudança para Brasília. O Distrito Federal, então, ficava em pleno Rio de Janeiro, em frente ao litoral, numa área bastante populosa entre Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Na época, pessoal, a região sudeste e principalmente a área do litoral era responsável por cerca de 50% da população brasileira. Então tinha muita gente perto do Distrito Federal ali no Rio de Janeiro. O Distrito Federal, vocês sabem, né, pessoal? É uma cidade que cuida da organização do país, onde fica o ente federativo que a gente chama de União. Pense que quando a capital mudou para Brasília, uma das ideias dos governantes, o JK que mandou fazer lá, o Juscelino Kubitschek, era evitar distúrbios e manifestações da população. Tipo assim, galera, dentro de uma região que tem muita gente, que é muito fácil chegar lá no Rio, ter acesso ao Rio de Janeiro, ou ter acesso por mar, fica mais fácil da população ir fazer manifestações e tá todo dia na porta do lugar. Quando você leva o bagulho para Brasília, lá na época do meio do nada, né, que não tinha muita coisa lá, fica muito mais difícil para você fazer manifestações, porque a área do litoral onde tem mais gente fica muito demorado para chegar lá, 15, 16 horas, às vezes era muito mais. Vamos voltar agora para 1937. Em 1937, o presidente Getúlio Vargas dá um golpe civil-militar e institui uma ditadura no Brasil, que os historiadores denominam como ditadura do Estado Novo. Com a ditadura instalada, o Getúlio Vargas precisou criar uma espécie de polícia federal que pudesse investigar e evitar distúrbios, atentados e outras ações que pudessem ameaçar o governo varguista. Todo ditador, ele vai ter uma polícia extremamente truculenta, polícia extremamente especializada em evitar que ele seja derrubado ou que ele seja questionado do que ele está fazendo. Então, nessa época foi formada a Polícia Especial. Gregório Fortunato, que era o braço direito do Getúlio Vargas, conhecido como o Anjo Negro, foi responsável por recrutar os homens que ele achava que dariam bons policiais federais ou especiais. Aliás, pessoal, nós temos um vídeo sobre a história do Gregório Fortunato aqui
Um baita de um personagem sinistro da história brasileira, sinistro mesmo. Vale a pena conferir, esse cara é muito sinistro. O maluco tinha quase 2 metros de altura, era bom de tiro e fazia qualquer coisa pelo presidente Vargas. Até bicheiro, banqueiro do jogo do bicho, tinha medo de falar com o cara, irmão. E a ordem do Gregório pra polícia especial era bem clara: vocês vão defender o governo do Vargas a qualquer custo, e a qualquer custo mesmo. E foi ali, com a polícia especial e fazendo parte da linha de frente, que Milton Lecoq passa a se destacar como um grande policial. Aliás, uma parada interessante é que o Milton Lecoq era um pouco diferente dos homens recrutados para a polícia especial da época. O físico dele era de um cara magro e alto, e a maioria da polícia especial era cheia de cara musculoso. Mas dizem que Milton Lecoq era um dos caras mais corajosos que a corporação tinha, e tinha características de liderança fora do normal. Milton se destacou em uma patrulha chamada Esquadrão Motorizado, EM, em que o policial da polícia especial fazia suas rondas e investigações em cima de uma moto. Bom, enfim, galera, em abril de 1960, Brasília foi inaugurado, e já no final dos anos 50, o Distrito Federal e a burocracia estatal foi toda mudada para a nova capital. O Rio de Janeiro ficou meio desorganizado burocraticamente e começou a faltar um controle maior do estado ali no próprio estado do Rio, né? Tipo, os caras vão embora daqui com a capital inteira, levam boa parte do dinheiro e poder político, e a gente precisa se virar por aqui. Nessa época, parte da polícia especial vira a polícia civil do Rio de Janeiro. E Milton Lecoq é um dos caras que migra da polícia especial para a polícia civil. E é lá na polícia civil do Rio de Janeiro que o Milton Lecoq ganhou o apelido de Gringo. Lecoq passa então a ser chefe de um grupo de policiais formado por Cartola, Jacaré e Hélio Vigio. Galera, o Hélio Vigio, nós já contamos a história dele aqui pra vocês. Ele virou o maior caçador de sequestradores da história do Rio anos mais tarde, mas ele era da equipe de Milton Lecoq e admirava muito o Milton como policial. O Milton, galera, tinha uma característica que ele não gostava de dar entrevista pra mídia e dizia que os jornais deturpavam o trabalho policial. Ele também acreditava em prisão de criminoso, tá? Ele acreditava nisso. Mas criminoso que era recuperável. Outros que ele julgava que não era recuperável, ele era bem categórico no que deveria fazer com o cara. Vocês sabem o que os caras faziam com o cara que eles julgavam que era irrecuperável, né? Eu não preciso ficar falando aqui. O cara ia comer capim pela raiz e os caras exterminavam o maluco. Milton Lecoq, galera, chegou a trabalhar com outro policial pesado lá no Rio de Janeiro chamado Perpétuo de Freitas, que já contamos histórias aqui várias vezes. Perpétuo era um policial que também era muito admirado, mas fazia uma polícia bem mais legalista do que o Lecoq. Os dois chegaram a trabalhar juntos em parcerias, mas em determinado momento, no início dos anos 60, eles se separaram em um projeto de polícia diferente um do outro. Estavam ali dois projetos muito distintos e bem definidos de polícia no Rio de Janeiro. Uma mais legalista, com o Perpétuo de Freitas, e a outra mais puxada para a mantenedura da ordem a qualquer preço. O Zuenir Ventura, no livro Cidade Partida, que a gente indica para vocês esse livro, é muito bom, e vale a pena ler ele e conhecer, diz que o Perpétuo de Freitas se orgulhava de prender sem dar tiros, e o Milton Lecoq se orgulhava de dizer que era necessário primeiro atirar e depois perguntar. Ó, vamos lá tentar entender melhor isso. Tanto o Milton Lecoq quanto o Perpétuo de Freitas, eles habitavam o imaginário policial da época e das pessoas. Eles eram dois policiais padrão que as pessoas observavam e tinha como direcionamento tanto o cara que queria entrar na polícia para ter uma atitude um pouco mais violenta, quanto o cara que queria entrar na polícia para ter uma atitude mais legalista, certo? Então Perpétuo de Freitas e o Milton Lecoq acabaram sendo os dois policiais que os caras olhavam e falavam: não, os caras é dois policial brabo mesmo, cada um tem seu jeito de agir, seu jeito de fazer justiça, de organizar a mantenedura da ordem, e eles são muito respeitados aqui. O pessoal, e não se esqueça, tá? Ajuda a gente no Apoia-se, beleza? Vou dar só um tequinho aqui para falar desse negócio. Ajuda a gente no Apoia-se, a partir de R$2 vocês podem nos ajudar, vocês colocam o QR Code aí na tela, tá? A câmera aí, vai lá no Apoia-se, se cadastra, ajuda a gente com 2 contos pra gente fazer um financiamento coletivo para não depender só do algoritmo aqui. Então, se possível, né? Deixa aí os R$2 de ajuda. Vocês podem ajudar de 2 a 50 ou até mais, mas a partir de R$10 que vocês ajudam mensalmente, vocês vão estar aí recebendo várias recompensas, e a partir de R$50 vocês vão participar de um grupo de estudo dirigido por nós aqui do canal e também participar de uma live com a gente, beleza, mano? Eu espero que vocês possam nos ajudar. Caso não consiga no apoio, se conseguir mandar algum Pix e tal, o QR Code do Pix também tá na tela. Vocês podem mandar qualquer valor acima de R$1 que aceita no Pix, até o quanto vocês quiserem e puderem. Caso não puder, deixa seu like, ativa o sininho e se inscreve no nosso canal.
Beleza, galera? Bom, voltando no vídeo, enquanto Perpétuo de Freitas desmantelou uma quadrilha que roubou milhões de um trem pagador e colocou na cadeia um cara chamado Tião Galinha, o que deixou ele muito famoso, Perpétuo muito famoso, porque o Tião Galinha era um dos caras mais procurados na época do Rio de Janeiro, o Milton Lecoq, já como delegado, organizou e chefiou a mega operação que colocou fim à vida de Mineirinho, um bandido que ficou famoso na história do Rio de Janeiro. Tião Galinha e Mineirinho eram os dois criminosos mais procurados no Rio de Janeiro no início dos anos 60. Tião foi preso por Perpétuo, sem Perpétuo ter dado um tiro, e Mineirinho perdeu a vida para o grupo de Milton Lecoq tomando uma penca de tiros. Os dois policiais ficaram muito famosos por essas operações. Mineirinho virou personagem até de obra da Clarice Lispector, da escritora famosa, né? E o Tião Galinha virou até personagem de filme. Daqui pra frente, vocês já devem conhecer um pouco da história, tá? Mas vamos entrar nos detalhes aqui pro vídeo ficar mais completo para vocês. Milton Lecoq, galera, em determinada época, ali em meados dos anos 60, foi avisado por um informante que havia um bandido pé de chinelo roubando taxistas e apontadores do Jogo do Bicho. Na época, vários policiais já mantinham relação com o Jogo do Bicho e davam cobertura e faziam favor para os caras quando era possível. Eu não tô falando que o Milton Lecoq fazia isso, até porque não ficou provado, mas quando os caras avisaram que ele estava assaltando taxistas e bicheiros, o Milton Lecoq resolveu dar um jeito na coisa. Esse cara que andava assaltando os bicheiros e os taxistas pelos lados de Vila Isabel chamava Manuel Moreira, mas ele também era conhecido pelo apelido de Cara de Cavalo. Nós temos um vídeo aqui contando a história dele em detalhes para vocês entenderem, tá bom? Vou deixar no card. O fato, galera, é que o Milton Lecoq reuniu um grupo de policiais e foi atrás para pegar o Cara de Cavalo no flagrante, e prendeu, passou fogo nele. Porém, por ironia do destino, quando eles estavam preparando o flagrante, houve uma troca de tiros e Milton Lecoq foi atingido e acabou perdendo a vida. Até hoje, galera, não se sabe muito bem quem tirou a vida do Lecoq. Há gente que jura de pé juntos que foi um policial que deu o tiro e pegou no Lecoq, e outros que insistem que foi mesmo o Cara de Cavalo que atirou nele. Mas o que importa aqui pra gente é que conta que a morte foi colocada. E a morte foi colocada na conta do Cara de Cavalo. Rapaziada, o falecimento do Milton Lecoq foi um divisor de águas na polícia do Rio de Janeiro, como se fosse Moisés ali abrindo o Mar Vermelho. Mais de 10 mil pessoas participaram do velório de Milton Lecoq. A maioria absoluta era de membros de forças policiais tanto do Rio de Janeiro e até de fora do estado. Os caras mandaram fazer faixa com dizeres assim: o falecimento de Lecoq custará caro, você será vingado, meu amigo. Além dessas faixas, um sentimento de revolta terrível tomou conta de boa parte da polícia fluminense. E a partir dali, a polícia nunca mais foi a mesma no Rio de Janeiro, tá? Ela mudou completamente. Se não tão completamente, mas ela alterou bastante a sua forma de agir. Galera, o Cara de Cavalo foi encontrado e recebeu mais de 50 disparos. Antes de encontrar o bandido, Perpétuo de Freitas faleceu na mão de um policial. É toda uma treta aí que a gente não vai entrar em detalhes, mas o Perpétuo foi caçar, ele tinha conseguido caçar o Cara de Cavalo e aprender o Cara de Cavalo, mas os policiais que queriam vingança pelo Lecoq queriam tirar a vida do Cara de Cavalo. Mas o Perpétuo falou que queria prender ele como faria com qualquer bandido. E aí deu uma treta e o Perpétuo de Freitas perdeu a vida. A gente vai deixar o vídeo do Perpétuo de Freitas para vocês entenderem melhor esses detalhes que a gente não vai entrar aqui no vídeo. Um ano depois do falecimento do Lecoq e do Cara de Cavalo, tá, foi formado a Escuderia Lecoq, com mais de 200 membros. A princípio, entre essas pessoas havia policiais, promotores, informantes e empresários. A ideia era tirarem bandido mesmo, tá? Tirar a vida de bandido mesmo. Perdi, vou pra jaula, mas só vou me entregar se a cana for dada pelo Dr. Perpétuo. Essa é uma das frases de Praga de Mãe, um bandido muito conhecido nos anos 50 na cidade do Rio de Janeiro, após resolver se entregar à polícia. Perpétuo é um dos agentes mais conhecidos da história da crônica policial brasileira. O fim de sua vida marcou para sempre a história do Rio de Janeiro e das relações entre o mundo do crime e os policiais. Fala galera, tudo bem? Aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Eu venho pedir para vocês o like de vocês, tá? Que façam a inscrição no nosso canal e ative o sininho. Hoje a gente vai falar do polícia mais brabo da história do Rio de Janeiro, o cara respeitado entre bandidos, população e os próprios policiais. Perpétuo de Freitas é um divisor de águas na história da polícia carioca. Então vamos nessa? Edu, roda a vinheta.
Perpétuo de Freitas foi um temido detetive da Polícia Civil na Cidade Maravilhosa. Alto, forte, Perpétuo era conhecido como Índio ou cacique. Policial das antigas, ele tinha algumas práticas que iam além da violência. Perpétuo era um cara duro, disciplinado, mas fazia várias ações para tentar tirar os foras da lei do mundo do crime. Muito versátil e contraditório, suas ações iam desde arrumar emprego para um cidadão sair do crime a tirar a vida de pessoas a sangue frio, como faziam outros policiais da época. Perpétuo era da época que a polícia fluminense instituiu a sinistra lei 10-1. O que era essa lei 10-1, pessoal? A fita funcionava assim. Se o policial perdesse a vida para algum bandido, 10 foras da lei eram executados para servir de exemplo e mostrar aos ladrões a pesada punição da infração das regras. Os foras da lei eram poupados se entregassem quem tinha tirado a vida do policial. O Perpétuo de Freitas, ele tinha um parceiro chamado detetive Milton Lecoq, também um policial bastante respeitado, tá? E os dois andavam pela cidade do Rio de Janeiro conhecendo todo tipo de fora da lei e comunidade. Os caras entravam em qualquer lugar, tanto o Perpétuo quanto o Milton Lecoq. Mas, naquela época, também não haviam bandidos segurando armas de grosso calibre, tá? Esse tipo de arma de grosso calibre, ele só veio aparecer nos morros cariocas no final dos anos 80, com a chegada do PO e do CV, tá? Organização criminosa. Perpétuo e Milton Lecoq resolviam crimes e trabalhavam a partir do Código das Ruas, uma espécie de lei paralela que gerenciava a convivência do submundo, dos ladrões e dos policiais. Vocês podem conhecer um pouquinho melhor dessas histórias no livro O Mundo do Crime, A Ordem pelo Avesso, de um sociólogo chamado José Ricardo Ramalho. É bom fazer essa divulgação científica dessa grande obra aí. Bom, galera, o Perpétuo era respeitado no mundo do crime, pois, como diziam seus adversários, abre aspas, era um homem de uma palavra só. Tudo que Perpétuo dizia, ele cumpria, seja para o bem ou seja para o mal. O policial entendia que o preço da palavra e de não mentir em meio ao mundo criminoso e policial era o mais acertado a se fazer. Essa espécie de ética levavam bandidos e policiais a confiarem no trabalho do detetive e a temerem sua fúria em caso de descumprimento de acordos. Ninguém, mas ninguém mesmo, galera, tinha coragem de descumprir um acordo com o Lecoq ou com o Perpétuo de Freitas, certo? Quando o Perpétuo dizia para um ladrão que ele sairia preso e não que tirariam a vida dele, ele nem colocava algema, ele conduzia o meliante com as mãos no ombro do cara, mas garantia que ninguém encostaria o dedo no vagabundo. O Tira também sustentava uma longa lista de arapongas, gansos, uma espécie de informante, tá? E favores também que ele cobrava de várias pessoas. Foi Perpétuo que instituiu a lei que impunha o fim dos tapas na cara em presos. Ele dizia assim, ó, abre aspas, nunca esqueçam que quem bate esquece, mas um homem que apanhou na cara sempre vai querer uma vingança. E isso não é bom para ninguém. Fecha aspas. O Perpétuo fazia o estilo policial bom. Disparava tiros apenas quando descumpriu o acordo. Porém, Perpétuo entrou em crise existencial quando ele passou a conviver com certos policiais que começaram a adotar o extermínio de foras da lei como prática policial, né? Conhecidos como Polícia Mineira, seus rivais, na própria instituição que ele trabalhava, passaram a boicotar o seu trabalho. Um parênteses agora, um pouquinho, para entender melhor isso daqui, tá? Vamos abrir um parênteses para entender o que é Polícia Mineira. Polícia Mineira, pessoal, vem do verbo minerar, ou seja, conseguir riquezas. A Polícia Mineira era considerada a mãe das milícias cariocas. Temos um vídeo sobre a história das milícias e vamos deixar no card falar um pouco melhor sobre isso. O Perpétuo se colocou contra a Polícia Mineira e dizia que se igualavam aos vagabundos. Pô, já que você está policiando por dinheiro, você também é vagabundo. Além de extorquir os cidadãos, a Polícia Mineira exterminava bandidos e até pessoas inocentes em troca de pagamento em dinheiro ou joias ou qualquer outra riqueza. A trajetória de Perpétuo começa a mudar quando seu parceiro Milton Lecoq perde a vida. E eu vou explicar para vocês. A história até hoje tem várias falhas e existem várias versões. A que vamos adotar aqui é a versão do Lu Arlindo Ernesto, que na época acompanhava o sistema policial e ele viu tudo que aconteceu de perto, tá? O Lu Arlindo, ele era jornalista na época. Segundo ele, um bandido chamado Cara de Cavalo era cafetão de uma mulher em uma boate. Cafetão é tipo um cara que gerenciava a prostituição. A mina se prostituía e ele ficava com o dinheiro.
Ele buscava e levava essa mulher todos os dias para o meretrício. E no caminho, ele parava para, sei lá, mano, subtrair alguma coisa de alguém, conseguir um dinheiro. Ele passou a fazer esse tipo de furto, né, de roubo, com taxistas que eram amigos de policiais. Então, os policiais armaram uma tocaia para cara de cavalo e no meio da troca de tiros, um policial acertou o Milton Lecoq e tirou a sua vida. Só que a culpa sobrecaiu nas costas do cara de cavalo. Se vocês quiserem conhecer melhor essa história, a gente vai deixar o livro Cidade Partida do Zuenir Ventura aqui embaixo também, que foi uma das referências que a gente usou. Perpétuo, transtornado com a perda da vida do colega e como bom tira, começou a organizar ações e investigar o delito sozinho. Mas o resto da polícia carioca também se mexeu bastante. O Milton Lecoq era conhecido demais e tirar a vida do policial naquela época era um negócio muito raro. E a resposta seria muito pesada. O cara de cavalo, pessoal, sabendo que estava enrolado e com a polícia inteira do Rio de Janeiro no seu pé, mandou mensagem para Perpétuo dizendo que se entregaria se a cana fosse feita por ele, porque ele queria garantir que saísse vivo do processo, né? Perpétuo, então, foi até a favela do Esqueleto para dar a cana no cara de cavalo. Só que o cara de cavalo não apareceu, porque ele ouviu que outros policiais estariam lá para tirar a vida dele, tá? E enquanto o detetive aguardava o contato, um grupo de policiais sedentos por vingança compareceu também ao local. A informação tinha vazado. Perpétuo, então, chegou nesses policiais e falou assim, mano, vocês não foram convidados, vazem daqui, saiam fora. Meteu louco nos caras mesmo. Disse que o caso era dele e que ali ninguém ia tirar a vida de ninguém. Ele ia levar o cara preso. Nesse momento, Jorge Galante, que era um recém-incorporado à polícia, não conhecia direito o Perpétuo, resolveu enfrentar o Perpétuo de Freitas, né? Toda a polícia se assustou. Pensaram, véi, esse cara tá louco, vai meter a banca em cima do Perpétuo de Freitas. Ele vai acabar perdendo a vida, porque o cara é muito louco. Perpétuo então empurrou Jorge Galante e deu 2 tapas no peito e falou a frase: Galinho, isso é trabalho para profissional, sai daqui. Eu dei a palavra que vou prender e ele vai sair daqui comigo vivo. Tá entendendo? Fecha aspas. Galante então colocou a mão na arma e disse: não esqueça que o vento que venta lá, venta cá. Sacou da arma e disparou no peito de Perpétuo. O único disparo tombou um homem de 1,90 m de altura. Caía ali um dos maiores policiais da história do Rio. A perda da vida de Perpétuo de Freitas marcou o fim de uma era da polícia carioca e fluminense. Aí o que os policiais fizeram, pessoal? Jogaram o crime contra Perpétuo também nas costas do cara de cavalo. E o Rio de Janeiro inteiro saiu à caça do bandido, que foi encontrado em uma outra favela. Quando os policiais encontraram o cara de cavalo, deram nele mais de 50 disparos. Todo policial que estava dentro da casa onde o cara foi encontrado teve que pegar a pistola 45 que pertencia ao Milton Lecoq e descarregar no corpo do homem já sem vida. A parada era a seguinte: todo mundo tá aqui, todo mundo tá no crime. Após esses acontecimentos, foi montado no Rio de Janeiro a Escuderia Lecoq, um grupo de extermínio conhecido também como Esquadrão da Morte. E parte significativa da polícia passou a respeitar somente uma lei: a pena capital. Esse esquadrão é outro assunto que dá bastante pano para manga, mas nós vamos contar essa história aí apenas se vocês pedirem aí nos comentários e deixarem o like de vocês. E o que vocês acharam, pessoal? Gostaram dessa história do Perpétuo de Freitas? Realmente ele é bastante conhecido na crônica policial carioca, fluminense. A gente quis deixar isso para vocês. As referências vão estar aí no primeiro comentário para vocês se aprofundarem nesses temas se vocês quiserem. Espero que vocês tenham gostado bastante. No final, eu sempre peço o like de vocês para que vocês se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo no Zap com os amigos, com os colegas que gostam do nosso trabalho. Muito obrigado por vocês estarem nos assistindo. Nós temos crescido muito nos últimos tempos. E se possível, vire membro do nosso canal ou faça uma doação através do botão Valeu. Dessa forma, vocês ajudam a gente a produzir cada vez mais. Forte abraço a todos. Eu sou Joel Paviotti. Até uma próxima. Ser considerado um dos policiais mais temidos e conhecidos do Rio de Janeiro não é uma tarefa para qualquer um, mas Marcos Falcon alcançou este patamar, não apenas na segurança pública, mas ele também foi protagonista no mundo do samba. Hoje
vamos conhecer a história de Marcos Falco. Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai conhecer uma lenda da polícia carioca, o Marcos Falco, polícia fluminense, né? Marcos Falco, certo? Tem um cara aqui, que eu sei lá o nome do maluco, mano. Se é Checo Manorella, Stegnofry, não sei como é que é o nome do cara. O cara, todo vídeo que eu faço aqui, o cara fala do Marcos Falco, fala do Marcos Falco. Fala do Marcos Falco. Você falou do Batorano, falou do Marcos Falco. Você falou de fulano, você não falou de Marcos Falco. Você falou do... Ó, rapaziada, a gente vai falar do Marcos Falco hoje, tá? Beleza? Amigo, eu não sei quem você é, onde você anda, o que você come, aonde habita, mas a gente vai falar e depois vem aí agradecer a gente pelo menos, né? Faz um pix aí ou ajuda no apoio. Tô brincando, galera. Vamos lá, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, coisa de praxe, de costume pra ajudar a gente no nosso canal. Ademais, eu vou pedir pro Edu. Edu, por gentileza, roda a vinheta. Galera, Marcos Vieira de Souza nasceu no Rio de Janeiro em 11 de fevereiro de 1964. Ele entrou na Polícia Militar no final dos anos 80 e se notabilizou na Corporação Fluminense. Ele ficou bastante conhecido no bairro Oswaldo Cruz, que se localiza na zona norte da cidade. O bairro é berço da famosa escola de samba Portela, que vai marcar muito a vida do nosso personagem hoje e vai ser de extrema importância para a gente entender a história dele. O Falco, galera, se destacou na Polícia Militar durante os anos 90, em períodos em que a política de segurança do Rio de Janeiro era extremamente truculenta e basicamente quase todo mundo que o governo cobrava de polícia era o confronto e mais violência. Era isso que o governo queria. Você ser polícia no Rio de Janeiro nos anos 90 era um bagulho brabo, viu, tio? Hoje é complicado. Eu tô ligado. Mas nos anos 90 era muito mais brabo. A gente já contou a história da Patamo 500 aqui, que é a viatura que era dirigida pelo Tenente Coronel Cláudio. Acho que pelo Beto Cachorro também. Ué, os caras pesados. Policial pesado mesmo dos anos 90. É bruto barato, viu, mano? Policial dos anos 90 do Rio de Janeiro é bruto. E o Marcos Falco acabou ganhando fama como policial militar bastante temido e até chegou a ser apontado por muitas pessoas como uma espécie de justiceiro do local, um xerifão, tá ligado? Chamava o Falco que o Falco resolvia, principalmente Oswaldo Cruz. A habilidade de Marcos Falco de conseguir farejar criminosos e causar medo nos caras levou ele a participar de um processo que era muito comum antigamente entre a polícia militar e a polícia civil. Militares acabavam sendo incorporados temporariamente na polícia civil do Rio de Janeiro em um processo em que o cara ficava adido e ia trabalhar na polícia judiciária. Eram os adidos, né? O Rony Less, a gente conta a história dele aqui em um vídeo, pode deixar no card pra vocês também, que é o acusado por ter tirado a vida da vereadora Marielle Franco da política. Ele foi adido da polícia civil e vários outros caras foram adidos da polícia civil também. Por quê? A polícia militar ela não faz investigação propriamente dita, né? Ela tem os P2, que são funções que fazem uma investigação ali dentro da Polícia Militar, mas constitucionalmente a investigação é feita pela Polícia Judiciária, que seria a Polícia Civil. E aí tinha esse sistema de pegar os policiais militares bons em investigação e levá-los para a Polícia Civil para fazer um trabalho de inteligência lá dentro. Beleza? O Marcos Falco foi um dos caras que foi para a Polícia Civil e lá se destacou também por conseguir inúmeras informações e fazer inúmeras prisões. Galera, a gente conversou com o pessoal e tem umas histórias do Marcos Falcon que é um negócio absurdo, assim. O cara virou uma lenda mesmo, assim, de polícia, de ter feito prisões perigosíssimas. Muitos policiais borrariam de medo. Quer dizer, borrariam de medo não, mas teriam muita prudência o cara fazer sozinho, entendeu? O fato é que esses policiais militares adidos na Polícia Civil eram bons em confronto também, além de bons em investigação e bons em subir morro, em tirar informações de bandidos barra pesada. Então eles eram na época meio que uma forma de construir quadros para a Polícia Civil sem ter que abrir concursos. Então pegava esses caras da PM e colocava na Polícia Civil. Ao longo da carreira, Marcos Falco foi condecorado e foi investigado várias vezes por condutas não muito aceitáveis legalmente para a corporação. Mas é bom que se diga que nada foi provado em relação a isso. Mas como eu disse, ele acabou virando uma lenda. De qualquer forma, Falco foi escrevendo seu nome como um dos policiais mais famosos e temidos do Rio de Janeiro. A gente contou algumas falas, pessoal, como a gente já disse, que dizem que o Falco batia plantões em alguns lugares e quando sabia que ele estava de plantão, até a boca de fumo fechava por medo de encarar o trabalho policial que ele fazia, tá, tio? Ele virou uma espécie de lenda da polícia do Rio de Janeiro, tanto da militar quanto da civil. Tanto que ele ganhou o apelido de Falco, um brinquedo específico de um herói policial, muito famoso nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. O boneco foi lançado em 1997 e é considerado
a Barbie dos meninos, sendo uma representação de um soldado herói. Ele é vendido dentro de um grupo de bonecos do Comandos em Ação. O cara adquirir o respeito e ser temido, ser chamado de Falco, ser temido por ladrão e ser respeitado por outros policiais no sobremundo complexo do Rio de Janeiro é algo muito raro de acontecer, dá pra contar nos dedos. Durante a história da segurança pública do Rio de Janeiro, poucas pessoas estiveram nesse patamar aí que o Marcos Falcon chegou. Praticamente na zona oeste do Rio de Janeiro, na zona norte, ele conhecia cada buraco que tinha lá. Em 2010, por exemplo, quando a polícia invadiu o complexo do Alemão, durante as políticas de pacificação de comunidades, o Marcos Falcon estava na linha de frente. Quem estava na área nobre do complexo hasteando a bandeira do Brasil era o Marcos Falcon. Veja, pessoal, é uma posição que o cara precisa ter muita moral para ocupar, porque ia aparecer na Globo, em todos os jornais. Em rede nacional, o cara foi mostrado como uma das pessoas que estava colocando a bandeira do Brasil na parte mais alta do complexo do Alemão, dizendo: o governo retomou, o Estado retomou isso aqui. A gente tem um vídeo contando toda a história do complexo do Alemão aqui também para vocês verem. Então, como o Falcon tinha moral na polícia civil, né? E na militar. Segundo o jornalista Rafael Soares, na série Pistoleiros, que a gente indica fortemente que vocês escutem aqui, Marcos Falcon chegou a ser preso, suspeito de manter relações com um grupo miliciano da região que ele fazia parte. Mas nada foi comprovado, pessoal, o que faz de Marcos Falcon um cara inocente aos olhos da justiça do Rio de Janeiro. E se ele é inocente para a justiça, para nós também. E na verdade, esse tipo de acusação e de coisa só fazia aumentar ainda mais a aura de policial histórico do Rio de Janeiro. Inclusive, ele foi investigado pela CPI das milícias, tá? Aquela que era bastante famosa, que foi tocada pelo Marcelo Freixo e tal. Mas também não se comprovou nada contra ele. O Falcon era um cara alto, muito forte, com muita disposição, seja para combate, investigação ou qualquer tipo de trabalho que envolvesse a polícia. Ele chegou a ser afastado da polícia militar e começaram a responder por alguns crimes, inclusive detido. Mas foi inocentado e acabou reintegrando. As pessoas falavam que quando estavam dentro da viatura com o Marcos Falcon se sentiam muito seguros. Após resolver todos esses problemas, o Marcos Falcon cresceu no mundo do samba e atingiu o ápice da escola do coração, a Portela. Ele virou vice-presidente da agremiação e diretor do carnaval. Então chegou uma hora que ele acabou se desencilhando um pouco do trabalho policial e ele acabou entrando no mundo do samba, que é um mundo bastante complexo também. A Portela, pessoal, é uma das escolas de samba mais tradicionais e antigas do Rio de Janeiro. Na época que Falcon assumiu a instituição, ela ia mal das pernas. Falcon contratou então Paulo Barros, na época um dos maiores carnavalescos do país. A partir de 2013, então, a Portela voltou a fazer desfiles arrebatadores de acordo com o nome que ela tinha. Além de ter investido muito no carnaval e reestruturado a agremiação, Marcos Falcon entrou também para a política, se filiando ao PP, Partido Progressista. Ele tinha amizade, pessoal, com inúmeros famosos, inclusive entre eles vários globais. Também tinha amizade com vários políticos, gente granfina, que frequentavam o mundo do samba ali e dizem que o Marcos Falcon era um cara muito carismático. E para quem não conhece o Rio de Janeiro, talvez fique um pouco difícil de entender, mas o samba ali no Rio une gente de tudo quanto é lugar e tem uma capacidade absurda de juntar pessoas das mais diferentes classes sociais e origem. Não há nada mais democrático que uma roda de samba. O Marcos Falcon era um cara com bastante disposição e com habilidade política, o que fez ele se candidatar e ganhar o cargo de presidente da Portela em 2016. Ele já estava galgando vários espaços como diretor de carnaval, vice-presidente, depois ele conseguiu virar presidente em 2016. Além da presidência da Portela, Falcon também anunciou que seria candidato a vereador do Rio de Janeiro e sua eleição era quase certa, não apenas pela fama, mas porque ele tinha uma grande estrutura de campanha nos bairros, tanto ali de Madureira quanto de Oswaldo Cruz. O Falcon montou um comitê nos bairros em que era famoso, em Oswaldo Cruz e Madureira, e lá mobilizou centenas de pessoas para trabalhar em prol da campanha para uma cadeira na Câmara da cidade. Em 26 de setembro de 2016, Falcon estava no fim da tarde de seu comitê, quando dois homens dentro de um carro encostaram na porta do lugar do comitê, entraram e dispararam mais de 30 vezes. 7 disparos atingiram o corpo de Falcon. Ele foi executado sumariamente. Não restava dúvida que era uma execução sumária, direcionada única e exclusivamente a Falcon. No dia, ele estava sem segurança, que ele dispensou os caras para resolver um compromisso. Eu não sei muito bem, para as nossas fontes, cada uma diz uma coisa. A polícia foi no comitê de campanha, já tinha descoberto um plano para tirar a vida de Marcos Falcon, mas não sabia de quem que era, e eles não conseguiram ligar esses dois planos, o plano com o crime que aconteceu, tá? Não conseguiram fazer essa ligação. No velório e enterro de Marcos Falcon, bom, na verdade, no dia 26 caía ali, né, antes de falar do velório, caía ali um dos maiores policiais da história do Rio de Janeiro, ali, mais conhecido pelo menos. No velório inteiro Marcos Falcon, tinha muita gente, artistas, políticos, representantes de todos os setores da sociedade, inclusive o samba.
e da Liesa, né, a Liga das Escolas de Samba. O prefeito Eduardo Paes emitiu uma nota lamentando o ocorrido. O Falco deixou 7 filhos, uma esposa, que era porta-bandeira de uma outra escola de samba, e também netos. O fim da vida de Falco levantou um debate no meio da segurança pública e do mundo do crime do Rio de Janeiro. Não é qualquer um que tem coragem e disposição para tirar a vida de uma lenda da polícia como o Marcos Falco. Esse cara é altamente perigoso. Pensa que o cara era um dos policiais mais temidos e respeitados do Rio de Janeiro. Quem fez isso ou era muito louco ou um profissional recebendo muito dinheiro de alguém que teve um grande motivo para fazer isso. Talvez algum pessoal. Mas o fato é que poucos homens no Rio teriam coragem de dar aqueles 7 tiros para derrubar o Falco. Até hoje o crime não foi definitivamente resolvido. De acordo com os jornalistas, Thaís Espírito Santo e Rafael Nascimento, do Grupo Extra, as duas linhas investigativas mais profundas são que as pretensões políticas de Falco para concorrer aí à Câmara poderia ter irritado alguém, ou disputas relacionadas em alguma coisa relacionada ao samba e ao mundo do samba. A polícia chegou a analisar 44 horas de vídeo, mas não acharam muita coisa. Algumas pessoas foram presas, mas depois soltas. Acredita-se que foi um crime realizado por pistoleiros profissionais, comandantes poderosos. E pistoleiros profissionais, né, velho? No Rio de Janeiro tem vários. A polícia parece estar longe ainda de uma resposta em pleno 2023, mas uma coisa é fato. O Rio de Janeiro é uma máquina capaz de encontrar homens que tiram a vida, seja lá de quem for, de pessoas comuns ou de lendas bastante poderosas como o Marcos Falco. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, o pedido que o cara fez aí, que a gente nem sabe o que é, mas vem agradecer aí, tiozão. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no apoio. A partir de R$2 você pode ajudar a gente numa assinatura mensal, ajuda a manter o nosso canal, o nosso trabalho, e se possível também ajuda a gente no Pix, dá uma força aí, qualquer coisa que você doar pra gente monetariamente é muito bom. Um forte abraço, fui, valeu.